Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem vai se juntando aqui conosco e já vai entrando na nossa jornada, como se nós estivéssemos colocando os primeiros passinhos. Bom dia, boa noite, boa noite Claudete, minha madrinha, Felipe. Sejam bem-vindos, vamos entrando. A gente vai aguardar alguns minutinhos para o pessoal que quiser se juntar conosco, para que vão chegando e se juntando aí a essa nossa jornada que nós vamos fazer ao longo dos 7 dias, né? Começando por hoje, no domingo, e finalizando no próximo domingo, que vai ser dia 13, né? Então, boa noite. Vão chegando, se vocês desejarem pegar uma água, né? Um copo de água ou uma garrafinha, podem pegar também, porque a água vai sendo trabalhada também e vai ajudando, né? A trazer todas essas virtudes, tudo aquilo que a gente for trabalhando, né? No dia de hoje, para que seja integrado também no nosso corpo físico, né? Então, se vocês quiserem convidar alguém, também fiquem muito à vontade, né, para enviar aí através do aviãozinho os convites, né? Então, fiquem bem à vontade, vamos esperar só alguns minutinhos a mais, enquanto o pessoal vai chegando e daqui a pouquinho a gente já vai começar. Vamos sintonizando com toda essa frequência de luz desses mestres, desses seres tão abençoados que nos iluminam, que nos auxiliam tanto ao longo aí do nosso processo de crescimento, do nosso processo evolutivo, do nosso despertar, do nosso desenvolvimento espiritual, né? Auxiliam também a gente no nosso dia a dia, a trabalhar aí com os nossos processos mentais, com os nossos processos emocionais. Então é um momento bem bacana, é um momento de conexão bem profunda que a gente vai fazendo aqui ao longo dessa nossa semaninha. Deixa eu mandar também aqui para algumas pessoas. Se tem mais algumas pessoas que querem se conectar aqui, a gente vai chamando. E vamos aguardando, né? Vamos fazendo aí que quando a gente entra nesse tipo de jornada, quando a gente entra nesse tipo de conexão, o que mais importa é a nossa intenção. O que nós estamos buscando é entrarmos de coração aberto para receber tudo aquilo que pode vir, né, através dessas nossas conexões e colocando essa intenção, né, de eu me abro para receber, né, as bênçãos, os aprendizados, o compartilhar que nós fazemos durante esses movimentos. Então isso é o que é mais importante quando a gente se coloca nesse momento. A nossa jornada, como eu falei, começa hoje e vai até o próximo sábado, né? E vai ser todos os dias às 20h30 aqui pelo Instagram. E a ideia é que nós nos conectemos com os 7 raios, né? Que logo eu já vou começar a explicar um pouquinho melhor do que se trata. Essas frequências de energia, elas não são assim tão difundidas, né? Claro, já tem bastante conhecimento, bastante gente, bastante pessoas que falam sobre essas frequências, mas ainda não é tanto, né? Então, o objetivo é que a gente se aprenda um pouquinho mais, né? Eu não vou trazer nada muito aprofundado, eu vou trazer o que eu tenho aprendido, o que eu tenho
integrado dentro de mim ao longo desse tempo que eu venho estudando, que eu venho me conectando com essa frequência. E o objetivo é eu passar para vocês aquilo que eu tenho aprendido, né? E que eu tenho aprendido de maneiras diferentes, através de fontes diferentes e de vários meios, né? Então, algo que eu gosto de falar já de antemão é que talvez algumas informações que eu traga, vocês podem ver de alguma, até a pronúncia, às vezes que eu vou falar de alguns seres, de alguns mestres, vocês podem encontrar em outras fontes de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ou algum tipo de explicação pode vir de uma maneira diferente. Uma maneira que eu vou ensinar vocês também de nós encontrarmos o nosso raio de essência, também em algumas fontes são obtidos de outras maneiras. Mas a maneira que eu vou trazer é a maneira que eu aprendi e a maneira que eu mais me conecto, tá? Não quer dizer que é a única, não quer dizer que é a mais correta, né? Quer dizer que é aquilo que eu me conecto e a maneira com a qual eu aprendi e que eu gosto de trabalhar, tá? Então eu gosto de falar já tudo isso no começo, para que, né, depois se vocês virem por aí de outras maneiras ou se conectarem com essas informações, com essas frequências de outra forma, para que vocês também não achem esquisito, né? Ou que um tá certo ou o outro tá certo, tá? Só para já deixar isso bem claro. Bom, então eu vou começando esse nosso momento agora. E todos os dias, antes da gente começar, eu vou fazer uma breve é uma oração, né, que se chama a Grande Invocação, que é exatamente para que nós possamos abrir o nosso campo de energia, para que nós possamos abrir o nosso coração, o nosso ambiente e nos conectarmos aí com essas forças superiores que estarão nos orientando durante essa nossa jornada, durante esse nosso caminho, tá? Então eu peço que cada um de vocês se conecte onde está, né? Se quiser fechar os olhos, pode fechar, vai ser bem breve, só para a gente dar esse início, né? Como se nós estivéssemos dando os primeiros passinhos, ou o primeiro passinho dessa nossa jornada e já ancorando toda essa força divina que vai nos orientando, tá? Então vamos lá. Se chama a Grande Invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz na mente dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que flua amor no coração dos homens, que Cristo volte à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e cele a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. E que assim seja. Então, ok. Então, com isso a gente pode dar início. E antes eu vou mostrar para vocês como é que está aqui o local em que eu preparei e que todo mundo que está se integrando, que está participando desse movimento aqui, né, seja agora ao vivo ou sejam pessoas que possam acessar depois, vai se conectar com essa frequência. Porque, como eu digo, né, a energia, a espiritualidade, essas conexões, elas não têm tempo e nem espaço, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, aqui tá toda a energia vibrando, os mestres, os raios. Esse desenho eu fiz aproximadamente 1 ano atrás, em um momento de conexão. E hoje eu compreendo um pouquinho melhor o que ele queria me dizer. Aqui eu já coloquei os mestres, os arcanjos, todos os seres que vão trabalhar conosco hoje no raio azul, que eu já vou explicar, algumas plantinhas para nos auxiliar. O Mestre Jesus também está aqui conosco, né? A água, né? Quem não estava aqui no começo, se quiser ir buscar uma água para ser trabalhada também através dessas frequências, pode buscar. Uma velinha que eu peguei ali colorida também para ir trabalhando conosco ao longo dessa semana, tá? Então é todo esse campo de energia que está aqui trabalhando conosco durante esse dia e aí nos próximos dias também, né? Eles estarão aqui conosco trabalhando, tá?
Então vamos lá. Então eu vou começando. Hoje eu vou explicar inicialmente o que é, né, a fraternidade branca ou os 7 raios, do que se trata essa nomenclatura, esse grupo, né? Então é conhecido como fraternidade branca, como 7 raios, como grande fraternidade universal. Então tem várias nomenclaturas, né, que são utilizadas para essa rede de luz, né, para esse grupo de luz. E por que tem esse nome branca, né? Exatamente porque o branco representa a união de todas as cores, né? Então, é esse o objetivo, ele representa essa união, essa egrégora fortalecida. Então, a união do todo, a união de todas, representado pelo branco, que é o que geralmente leva o nome, né, desse grupo de seres. Outra coisa que também é importante da gente compreender é que não se trata de religião, não se trata de seita, não se trata de um grupo fechado, não. É uma energia que é trabalhada de maneira aberta, né, para todos e para todas, de qualquer religião que seja, ou de mesmo pessoas que não têm nenhuma religião, né. Tem um viés um pouco mais voltado, né, para um olhar espiritualista, né. Entendo como espiritualista pessoas que querem trabalhar a sua parte espiritual. Então, como eu falei, independente de qualquer religião, tá? Então, todos e todas, né, são muito bem-vindas e bem-vindos para se conectar com os 7 raios, para se conectar com esses seres, independente das suas crenças, independente da sua religião, tá? Então, isso é bem importante da gente já deixar bem claro no começo, para que não haja nenhum tipo de dúvida ou de interferência, tá? Outra coisa também é que se ao longo das minhas falas, ao longo da nossa conversa, surgir qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram compartilhar, falar, né, também fiquem muito à vontade para a gente ir crescendo juntos, né? E às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida do outro também, né? Então fiquem bastante à vontade, tá? Então, né, esse processo de conexão dos 7 raios e de falar sobre esse grupo, sobre essa fraternidade, né, começou, né, tem os escritos, digamos assim, lá em 1875, né, a Helena Blavatsky, lá pela Sociedade Teosófica, desculpa, foi quem começou, né, a falar, a trazer mais informações sobre essas conexões, tá? Então é antigo e não é, né? Mas esses seres já trabalham conosco há muito, muito, muito mais tempo, mas foi quando começou isso a ficar um pouco mais evidente aqui no nosso dia a dia, digamos assim, né, na nossa crosta terrestre. Então, assim, cada raio, né, que são os 7 raios, que a gente pode entender como os 7 raios do arco-íris, né, as 7 cores do arco-íris, eles têm uma frequência, então eles se conectam com algumas virtudes, com alguns valores, com energias que nos auxiliam no nosso dia a dia, né, a superar as nossas dificuldades, a vivenciar aí os nossos processos, a ultrapassar barreiras, né? Então esses raios, eles são frequências de energia, né? São conexões que nós fazemos e que nos auxiliam a vivenciar essa nossa experiência aqui no plano terreno, tá? Então, eu vou explicando todos os dias. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre a fraternidade branca e depois eu vou falar sobre o raio azul, que é o raio que nós trabalhamos no domingo, que é no primeiro dia da semana, tá? Então, como são 7 raios, cada raio ele tem digamos assim, uma potência maior em cada dia da semana, tá? Então, não é à toa que eu tô toda de azul, né? Porque exatamente hoje, no domingo, primeiro dia do mês, da semana, desculpe, nós ancoramos com maior força o raio azul, né? Que depois eu vou explicar para vocês, tá? Todos nós temos essas virtudes e todos esses raios e todas essas cores, né? Essas energias já dentro de nós. Acontece que em função do nosso dia a dia, em função dos percalços, em função dos caminhos que nós vamos tomando, de alguma maneira nós vamos nos distanciando dessas conexões, né, desses seres, dessas virtudes.
Então, o trabalho que a fraternidade branca vem trazer para nós, o trabalho que esses seres, que essas cores vêm trazer, é nos ajudar, né, a reconectar com essas virtudes, a reconectar com esses valores, a reconectar com esses princípios, tá? Então, todos nós temos, né, essa integralidade dentro de nós. Nós só precisamos acessar, né, conectar, ativar. E é isso que a gente vai fazendo ao longo da nossa semana, tá? Então, vai funcionar, no começo eu vou explicando para vocês um pouquinho sobre cada raio, né? E no final, né, dos nossos dias, no final da nossa jornada, de cada dia da jornada, a gente vai fazer uma breve meditação rápida, não vai ser nada muito longo, simplesmente para a gente se conectar e ancorar dentro de cada um de nós a frequência daquele dia, tá? A frequência de cor que vai estar trabalhando naquele dia, tá? Então, além de nós, tem todos os seres, né? Toda essa egrégora nos auxiliando, e cada um de vocês nas suas casas, onde quer que vocês estejam, também vão estar se conectando, né? E vão ter seres que vão estar nos auxiliando a fazer toda integrar, né? Mesmo essas forças dentro de nós, tá? Assim como eu fiz aqui, se vocês quiserem, se vocês gostarem, também podem preparar nos dias seguintes, se quiserem acender uma velinha, um incenso também, né? Fiquem bem à vontade, não precisa, tá? Não é obrigatório, mas vai de cada um, né? Eu gosto, então eu costumo preparar para que eu possa me conectar ainda mais, mas não é regra nenhuma, então não se atenham a isso, tá? Então, assim, esses seres, né, que trabalham nos 7 raios, depois, quando eu entrar em cada um, vocês vão compreender um pouquinho melhor sobre esses seres. Mas tem seres, né, seres de luz que trabalham nesses raios, né? Então, a gente pode imaginar como um grupo. Então, cada raio tem um grupo. A fraternidade branca é um grande grupo. E aí, em cada raio, é como se nós tivéssemos subgrupos subgrupos de luz, seres que não estão no plano terreno, não estão aqui encarnados como nós, mas que estão nos auxiliando através dos planos mais sutis. Então, esses seres, esses subgrupos, né, que correspondem a cada um dos raios, a cada uma das cores, são seres, alguns deles, né, principalmente os dirigentes de cada raio, são seres que já estiveram aqui, ou seja, já estiveram aqui no plano terreno, tendo experiência como humanos. Então, por isso que é tão bacana, a gente consegue se conectar muito com eles, porque é como se houvesse essa empatia, como se a gente vê, eles nos veem, eles entendem as nossas dores, entendem os nossos processos, porque eles já estiveram aqui conosco. Então, é muito mais fácil para nós e também para eles, né, estabelecer essa conexão. Então, são seres de muita luz, seres que estão numa hierarquia de desenvolvimento, de crescimento espiritual muito elevado, mas que não por isso se distanciam de nós. Então, eles têm muito amor, muita compaixão, muito respeito por nós aqui, né, seres humanos encarnados em processo de aprendizado, e por isso eles estão aqui, né, nos auxiliando, nos ancorando e repassando toda essa força para que nós possamos seguir aí as nossas atividades, né, vivenciar aí o que a gente precisa em cada um dos nossos processos, tá? Então isso também é legal da gente entender. Então, assim, tem termos, né, que são utilizados, que são Elohims, arcanjos, né, às vezes santos, às vezes mestres, então são só alguns termos que são utilizados para que nós possamos nos referir a esses seres, tá? Mas depois eu vou explicando um pouquinho melhor sobre isso quando eu for entrando aqui no raio, tá? Tô dando uma introdução para vocês compreenderem um pouquinho melhor esse processo. E aí, assim, agora, se vocês tiverem alguma dúvida já, né, podem ir me mandando, podem ir colocando aqui para a gente poder ir já sanando, né? Então, o que eu quis trazer até aqui foi uma explicação breve, bem breve. Vocês vão encontrar na internet, vão encontrar em literatura, vão encontrar em vídeos no YouTube muitas informações, né, sobre esse tema. Então, eu estou trazendo aqui resumos, né, resumo do resumo, só para a gente começar essa jornada, para a gente começar a se inteirar um pouquinho mais sobre o que é, né, a fraternidade branca, sobre o que é os 7 raios, para atiçar essa curiosidade também em vocês,
né? E aí, para ir já ir ampliando esse campo. Então, vocês podem ir me perguntando, mas também pesquisem, leiam, se é algo que traz algum interesse ou desperta alguma coisa dentro de vocês, busquem essas informações, que vai ser muito legal, tá? Tem muita coisa, muito conteúdo muito importante, muito bacana para a gente aprender sobre isso, tá? Então, agora eu vou ensinar vocês a descobrir, né, qual é o seu raio de essência. Então, assim, o que é esse raio de essência? É como se fosse a qual raio eu pertenço, né? Então, a minha essência divina. Qual é a minha essência divina? E isso é um trabalho que a gente faz de autoconhecimento. Por que é um trabalho de autoconhecimento? Porque quando eu sei qual é a minha essência, ou por exemplo, a que raio eu me conecto, eu vou conseguindo entender quais são as minhas principais virtudes, valores, né? A gente consegue também fazer algum tipo de conexão com o nosso propósito de vida, com o nosso propósito de existência, com a razão, o motivo pelo qual estamos aqui, né? Então, qual é o raio que nos conduz? Então, é esse o objetivo que nós temos quando a gente vai fazer esse cálculo, né? Não é bem um cálculo, né? Mas quando nós vamos nos conectar com esse nosso raio de essência, tá? Então, isso é bastante legal, né? Bastante interessante. Eu gosto muito dessa parte da gente se encontrar, de se conhecer, porque quanto mais a gente vai se conhecendo, mais fácil é da gente lidar conosco mesmo, né? Com as nossas dores, os nossos amores, os nossos horrores, tudo aquilo que a gente tem internamente, tá? Então, esse raio de essência, como eu falei antes, nós temos todos os raios integrados, mas é como se esse raio de essência fosse o nosso norte, fosse o nosso direcionamento, fosse o nosso caminho, tá? Não quer dizer que esse raio de essência a gente vai andar a vida inteira só trabalhando essas virtudes. Não, porque senão nós entraríamos ou nós estaríamos em desequilíbrio. Então nós temos isso em essência, é como se nós tivéssemos essas personalidades aqui integradas em nós. No entanto, ao longo da vida, em função do nosso desenvolvimento, das nossas atividades, em função do nosso trabalho, enfim, em função das coisas que vão acontecendo ao longo da vida, às vezes nós estamos, por exemplo, trabalhando ou servindo a outro raio, né? Então, deixa eu explicar melhor, eu vou trazer o meu exemplo. Eu, Alissa, eu, a minha essência é do raio rosa, tá? A minha essência é o raio rosa. No entanto, hoje eu me vejo trabalhando muito, eu sinto muito uma conexão bastante interessante, bastante forte com o raio verde, tá? Então, ao longo da semana vocês vão entender o que é o raio rosa, o que é o raio verde, depois vocês vão vendo se, né, se vocês veem que eu me conecto com isso ou não, e também vão olhando para vocês e vão vendo para as pessoas que você conhece, essas virtudes, essas conexões, em que raio que a pessoa está vibrando, tá? É bem legal isso para a gente poder trabalhar, inclusive nas nossas relações com outras pessoas, isso é bem legal, que a gente entende às vezes o porquê que aquela pessoa é daquela maneira, porque ela se comporta de determinada forma em determinadas ocasiões, né? Ou até o direcionamento, né? Opa, né? Eu não tô muito bem encontrada, acho que eu tô meio perdida aqui no meu caminho, às vezes até profissional, e é porque às vezes tá vibrando um pouco fora da sua essência, tá? Então, assim, vamos lá. Isso é bem importante da gente fixar, tá? Então, nós temos um raio de essência, que é o nosso norte, que é a nossa essência pura. No entanto, ao longo da vida, dos dias, enfim, nós vamos oscilando, né, entre os raios de acordo com aquilo que nós precisamos executar, que nós precisamos fazer, tá? Então, espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. E como eu falei anteriormente, caso tenha alguma dúvida, vocês vão me mandando aqui para a gente poder ir sanando, ok? Então, assim, para a gente descobrir qual é o nosso raio de essência, e agora eu só vou pedir para vocês entenderem como é que faz, mas não vão procurar agora, porque senão vocês vão sair e não vão captar as informações que eu vou trazendo na sequência, tá? Então, a live também vai ficar gravada, vocês vão poder acessar depois, tá? Eu já vou ensinar agora, porque eu sei que isso traz muita curiosidade, as pessoas têm bastante curiosidade nesse sentido, mas eu peço que vocês aprendam como é que faz, que não é nada difícil, vocês vão ver já, mas que vocês não saiam agora para procurar, porque senão vocês vão se desconectar de tudo aquilo que a gente está trazendo, né, e dessa força que a gente está ancorando aqui, tá? Então, assim,
Para a gente descobrir qual é o nosso raio de essência, a maneira com a qual eu aprendi, e vocês vão encontrar outras maneiras, mas essa é a que mais me conectou e é aquela que eu gosto de trabalhar, é da seguinte forma. Nós vamos olhar a nossa data de nascimento, nosso dia em que nós nascemos, e dia que nós nascemos não é necessariamente o dia que fomos registrados, tá? Então, principalmente antigamente, às vezes a pessoa nascia e era registrado em outro dia, tá? Então, a gente precisa compreender o nosso dia de nascimento, não necessariamente o dia de registro em cartório. E o que a gente vai fazer? A gente precisa entender qual foi esse dia da semana, tá? Então, isso é bem fácil de entender, basta que a gente vá lá no Google, a gente coloca a nossa data de nascimento e coloca lá dia da semana. Já vai encontrar no calendário regresso, né? Qual foi o dia que nós nascemos. Por exemplo, vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Eu, Alissa, nasci no dia 14 de setembro de 1993. O meu dia de nascimento, lá no calendário, quando eu vou olhar o dia da semana, foi em uma terça-feira. Então, eu, Alissa, o meu dia de nascimento foi em uma terça-feira, tá? Então, o meu raio de essência é o raio número 3, que corresponde à terça-feira, que é o raio rosa, tá? Entenderam, né? Primeiro, entendemos como buscar o nosso raio de essência. Basta que a gente olhe qual é o dia da semana que nós nascemos, tá? Não o dia que está registrado, mas o dia que nós nascemos, tá? Então, para a gente descobrir, né, nosso raio de essência, basta que vocês procurem lá, dá uma olhadinha lá no Google, volta lá no calendário que vocês vão encontrar. Raio de essência, dia da semana, que corresponde à nossa data de nascimento, tá? Isso é importante que fique bem fixo para que vocês não tenham dúvida. Caso tenha alguma dúvida, coloquem aqui que a gente já vai sanando, tá? Então, ok. Por que é o meu, como eu falei, eu nasci numa terça-feira, tá? Então, na terça-feira é o raio rosa que tá atuando. A minha essência, eu, Alissa, a minha essência espiritual vibra no raio rosa e nessas virtudes, tá? Depois vocês vão procurar o de vocês e ao longo da semana vocês vão se conectando com todos os raios. E aí, quando for o dia do seu raio, você vai percebendo aí tudo isso, as virtudes, as características, as questões. E aí vocês vão percebendo se vai se conectando com vocês e o que precisa ser ajustado, tá? Então, isso é bem legal de fazer, tá? Quem tá chegando depois, a live vai ficar gravada, então vocês vão poder acessar todo o conteúdo desde o início dessa nossa jornada. Vocês podem também, quem quiser, enviar aí para as pessoas que sentirem no coração que podem se conectar conosco, tá? Então, eu fiz toda uma introdução até aqui sobre essa nossa jornada, sobre o que é a fraternidade branca, os 7 raios. Acabei de ensinar como que a gente faz para fazer descobrir qual é o nosso raio de essência, tá? E agora a gente vai entrando no primeiro raio, que é o raio azul, tá? Então, todas as pessoas que nasceram num domingo, né, o dia de nascimento, não o dia de registro, que foi um domingo, tem por essência o raio azul, tá? Que representa o domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, é por isso, exatamente por isso, que nós vamos fazer 7 dias de jornada, para que a cada passo da nossa jornada, a gente vá passando por um dos raios e nós vamos integrando todas essas virtudes que cada um desses raios carrega, né? E sintonizando também com a nossa essência, tá? Então, nós podemos trabalhar com cada um dos raios a qualquer momento, a qualquer instante, sempre que nós precisarmos de alguma maneira ancorar as virtudes que esse raio traz, tá? Então veja, o raio azul, e esse azul é entendo o azul no geral, né? Toda a frequência de cor que compreende o espectro do azul, tá? Dentro do raio azul, nós temos um koan, e às vezes vocês vão encontrar pronúncias diferentes, tá? Koan, outras pronúncias, mas eu falo koan. Esse koan é o dirigente
do raio. O que é o dirigente do raio? É o ser de luz que faz a direção, que dá os comandos, tá? Dentro desse raio, que direciona todos os outros demais seres, tá? E são seres muito amorosos, como eu falei antes, e que nos auxiliam muito, tá? Então, mesmo falando desses processos hierárquicos dentro dos raios, não entendam como superior ou inferior, como mais ou como menos. Entendam apenas como seres que estão organizados dentro dessa frequência e que cada qual tem uma função, né? Trabalha de uma maneira diferente ali, tá? Então, assim, o Kuan, o dirigente do raio azul, se chama El Moria, tá? Que é esse ser aqui que eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá? Ó, é esse ser aqui. Olha que lindo, tá? Essas imagens, elas são de um baralho que eu tenho, que é um baralho que se chama Em Sintonia com a Luz, do Luiz Carlos Siqueira Dias Júnior, tá? E eu me conecto muito com essas imagens e com toda essa força que vem desses seres. Então, esse aqui é a representação do El Moria, tá? Que é o dirigente do raio azul. Como eu falei antes, esses seres, os dirigentes de cada raio, eles são seres que já tiveram experiências terrenas, ou seja, são seres que já passaram aqui pela Terra e por isso a gente tem muita empatia com eles e eles conosco. Dentre as encarnações do El Moria, né, a gente encontra aí na literatura algumas citações, tá? Então isso também pode haver alguns tipos de divergências, tá? Mas os mais comuns são que ele foi Abraão, que ele foi o rei Arthur, que ele foi Thomas, né? Quando a gente fala dentro, ele é um poeta irlandês, né? Então Thomas Moore, a pronúncia eu não sei dizer corretamente, né? Mas é um poeta irlandês. Também o rei Melchior. E tem outras citações também que a gente encontra, tá? Mas essas são as principais. E vocês vão vendo, assim, a que é mais conhecida, eu acredito, é Abraão e o rei Arthur, né, aqui para nós. E quando a gente fala do rei Arthur, né, é o da Excalibur, né, tem toda aquela história bem interessante sobre todo esse processo. Então, vocês vão vendo como essas virtudes, elas são bem presentes nessas figuras históricas que a gente acompanha, tá? O arcanjo que trabalha nesse raio é um dos arcanjos mais conhecidos, que é o arcanjo Miguel, tá? Então, o arcanjo Miguel, que é conhecido, né, por ter a espada de São Miguel Arcanjo, que trabalha com raio azul, né? Então, ele é bem conhecido. Eu tenho aqui a cartinha do Miguel e o seu complemento divino se chama Fé, tá? Então, aqui tá a cartinha deles, que é do Miguel e do seu complemento divino Fé, tá? Então, esses seres também trabalham nesse raio e esse é o arcanjo que atua aí nessa frequência com o seu complemento divino, tá? Que se chama Fé. Eles são bem poderosos, essas imagens ajudam muito nós a nos conectarmos. Então, dentro também, né, aí do raio azul, nós temos o Elohim, o Elohim é a parte divina da criação, que é responsável, digamos, pela materialização. O Elohim desse raio é o Hércules e o seu complemento divino é a Amazon, tá? Então, aqui tá a cartinha, as representações aí desses seres, que é do Hércules e da Amazon, tá? Então, são seres bem poderosos, são bem bonitos, né? E são muito fortes quando a gente se conecta com eles, tá? Então, aqui é o Hércules, que é o Elohim do raio azul, e o complemento divino Amazon. A Amazon. Ainda há outros seres que trabalham nesse raio, né? Então, tem vários seres. E aí, a gente tem também um ser que se chama Princípio, tá? Que é esse ser aqui. Eu não vou falar sobre todos eles, tá? Nessa nossa jornada, eu vou citá-los aqui a título de vocês conhecerem, de vocês se conectarem, mas tem informações, né, sobre cada um deles, né, se vocês buscarem, e é bem legal.
tá? Outro ser que é bastante conhecido do raio azul é Teresa. E essa é a Madre Teresa, aquela que é bem conhecida, né? Dentro ali principalmente do catolicismo, tá? Então, Madre Teresa também trabalha dentro do raio azul, nos auxiliando aí nesses processos. Tem outro ser também, aqui o APEC, que tá aqui, ó, tá? Então, esses são para vocês conhecerem, para vocês se conectarem, porque eu entendo que esse estímulo visual, ele também nos auxilia, né? E esse baralho, eu gosto muito, ele é muito bonito, então ele ajuda bastante. Então, assim, quais são as virtudes do raio azul, né? As virtudes do raio azul nos conectam muito com vontade divina, com fé, com confiança, com poder divino, né? Então, quando a gente fala do raio azul, ele tem muito essa conexão de força divina, de conexão com o superior. Tem muito a ver com o trabalho com intuição, né? Com a nossa conexão com a nossa parte superior, inclusive, porque ele se conecta com o nosso chakra frontal, né? Que é esse chakra, esse vórtice de energia que trabalha com a nossa intuição, está conectado com a nossa glândula pineal. Então, o raio azul trabalha muito nessa linha do poder divino, da fé, da confiança, da força de vontade, tá? Também de proteção, muita proteção. O Arcanjo Miguel é um ser de muita proteção, né? Bastante conhecido, né? Tem várias orações, tem vários rezos, enfim, que as pessoas fazem para Arcanjo Miguel, porque é muito poderoso. Inclusive, né, que eu tenho um cristal que eu uso, e esse aqui é conhecido como a espada de São Miguel, tá? Então é bem poderoso, eu sinto bastante força aí quando a gente se conecta com essa questão da proteção que vem também do raio azul, tá? Com o Arcanjo Miguel. E coragem também. Coragem, obediência. Por quê? Porque é o primeiro. Então, quando a gente fala no primeiro dia da semana, que é o domingo, tem a ver com essa questão de liderança, do eu, do único, do líder, né? Então, por isso que vem esse viés de obediência também. Então, por que é importante a gente saber essas virtudes? Porque para a gente saber quando que a gente precisa se conectar com essa cor ou com esse raio. Então, toda vez que, por exemplo, eu tô precisando, às vezes eu tô meio molenga, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô meio, sem força de vontade, sem animação, sem esse desejo de realizar aquilo que eu sei que eu preciso realizar, chama o raio azul, se conecta com o raio azul e com esses seres, né? Com a Almória, com o Arcanjo Miguel, com a Madre Teresa, para que eles possam auxiliar nessa força de vontade, né? Toda vez, por exemplo, que eu vou em algum local, ou que eu estou na minha casa, ou qualquer situação que eu estou sentindo, às vezes, algum tipo de energia que não tá tão legal, às vezes algum tipo de ataque, qualquer coisa nesse sentido, eu posso, inclusive, me imaginar dentro de um cilindro azul, eu posso fechar os olhos e me imaginar em uma pirâmide azul, eu posso me imaginar envolta, né, por um escudo de proteção de Arcanjo Miguel na coloração azul, né? E entendendo que essa cor, essa barreira, está me ancorando, me protegendo de qualquer tipo de interferência que às vezes nós podemos sentir, tá? Então, por isso que é importante a gente saber essas virtudes. O que traz essa cor azul? Quais as virtudes que estão integradas nessa cor, para que a gente possa saber quando utilizar, né? Então, retomando, né? Vou citar de novo para vocês. Poder divino, fé. Então, às vezes eu tenho uma coisa para resolver, por exemplo. Né? Tenho uma coisa para resolver, eu tô precisando de muita força. Eu sinto que eu preciso resolver um problema. Ele não é uma coisa simples de resolver, mas eu preciso de força. Então, poder divino. Fé, que seja pelo melhor, que seja da maneira que tem que ser. Então, poder divino, fé, confiança, proteção, ancoramento. Então, tudo isso está conectado com essa cor azul, com esses seres e com essas virtudes, tá? Como eu falei antes, está muito conectado com o chakra frontal, que é um chakra, né, um vórtice de energia que nós temos no nosso corpo energético e que fica nessa região aqui do nosso corpo físico. Então, tem muito a ver com intuição. Por exemplo, se eu estou precisando de alguma coisa e eu quero de algum direcionamento, por exemplo, eu posso ativar essa cor azul aqui na nossa região do chakra frontal.
fechando os olhos e sentindo, imaginando uma cor de luz azul que vem surgindo aqui no centro da nossa cabeça. Nesse movimento, a gente está com essa intenção, né, de ativar essa cor azul para trabalhar a nossa intuição. Nós estamos já ancorando a energia do raio azul, tá? Então, como eu falei, aquelas ideias, né, que eu trouxe para vocês de se proteger através dos cilindros, através das pirâmides, através de escudos de proteção na cor azul, trazendo o Arcanjo Miguel. Então, são maneiras de se proteger ancorando essa cor. Quando eu preciso trabalhar a minha intuição, eu posso imaginar essa cor azul surgindo aqui no meu frontal, né, ativando minha glândula pineal, que fica bem no centro da minha cabeça internamente, isso imaginando, tá, gente? Fechando os olhos, respirando profundo e trazendo essa força, vai nos ajudar. Lembrando que a gente vai fazer todos os dias, no final das minhas explicações, um ancoramento dessa cor, que vai ajudar vocês também a exercitar a maneira como vocês podem fazer para trazer essa cor para vocês depois, no dia a dia, quando vocês quiserem, tá? Então, isso é bem legal. E assim, também trabalha o chakra, que é o chakra da garganta. O que é o chakra da garganta? É esse chakra que fica nessa região aqui, tá? Então, é um vórtice de energia que fica no nosso corpo energético e que trabalha muito com a nossa expressão, com a nossa manifestação. E entendam isso como expressão, como manifestação, não somente física, né? Então, aqui falando, expressando, colocando, né, aqui as questões, né, verbalmente, mas também tem a ver com a nossa expressão dos demais sentidos, né? Tato, visão e tudo mais, expressão facial, expressão corporal. Mas também tem a ver com a nossa expressão no mundo, o quanto eu estou expressando a minha essência no mundo, o quanto eu estou colocando para fora, manifestando aqui nesse plano terreno quem eu sou em essência. E às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente se vê um pouco deslocado nesse sentido. Então, mesmo quando, né? Então, isso serve para a nossa expressão, tanto, né, aqui, expressão de comunicação, como também a nossa expressão como unidade, como ser único, como ser divino, um ser essencial que precisa expressar dentro desse plano, dentro daquilo que veio para fazer, tudo aquilo que tem em si. Então, serve para a gente ancorar essas duas situações, tá? Aqui, quando a gente vai trabalhar com o nosso chakra laríngeo, que está também diretamente ligado ao raio azul, tá? Então, é bem legal. Então, também pode imaginar um ponto de luz azul que está aqui por todo o pescoço, né? Ou que está bem lá no centro do pescoço também, né? Sempre colocando as intenções. Então, como eu falei lá no início, tudo aquilo que a gente vai fazer, desde acender uma vela, acender um incenso, fazer uma oração, sintonizar com as cores, a gente precisa ter uma intenção aqui internamente, né? Então, a gente não precisa falar necessariamente, mas a gente pode pensar, a gente pode se conectar, tá? Então, também é possível trabalhar com o raio azul quando a gente vai falar de questão de expressão, com questão de manifestação. E como o raio azul então, tudo aquilo, né, que nos ajuda a nos conectar com essa cor pode nos auxiliar, né? Às vezes, usar uma cor de roupa, poxa, se eu tô querendo trabalhar essa minha vontade, essa força, essa expressão, talvez seja legal eu usar, às vezes, algumas peças de roupa a mais na cor azul naquele momento, durante aquele período. Porque no nosso inconsciente, a gente já vai estar sintonizando com a nossa cor. Então, através da nossa visualização, a gente já vai integrando essa cor no nosso dia a dia. A gente pode usar acessórios, a gente pode colocar algum tipo de bibelô na nossa casa, na nossa mesa de trabalho. Então, tem inúmeras maneiras da gente se conectar com a cor, né? Vai de cada um, do gosto, da maneira que cada um gosta, tá? Eu gosto de me conectar com velas nas cores correspondentes, eu gosto de me conectar com roupas nas cores correspondentes, eu gosto muito dos cristais, tá? Aqui, ó, todo cristal que tem a cor azul pode ajudar a trabalhar com esse raio e com essas virtudes também, tá? Eu tenho aqui alguns
né, que eu posso citar, que é o quartzo azul, a sodalita, a água marinha, a cianita, tá? Então, cristais que trabalham na cor azul, como essa aqui, como essa aqui eu falei que é a espada de São Miguel Arcanjo, né? Podem ajudar a gente a trabalhar, ó, aqui esse pêndulo azul também, né? Então, podem nos auxiliar a trabalhar aí as virtudes e todas as frequências que estão ancoradas nesse raio, tá? Mas não é obrigatório o uso de cristais, é para quem gosta, e o que eu sempre sugiro é use e traga para você aquilo que você se conecta, né? Às vezes só pensar nessa luz azul já vai bastar, né? Então, às vezes não precisa de nada material. Eu, Alissa, gosto dessas coisas, né, no meio material, porque me ajudam ainda mais, mas isso é de cada um, tá? Não é obrigatório, não tem regras, são apenas sugestões. E assim, quando a gente fala do raio, quando a gente fala desses seres, quando a gente fala dessa frequência de energia, eles têm, né, templos no plano etérico. O que é esse plano etérico? É um plano sutil, que não está na matéria, não está encarnado aqui como nós, tá? Então, esses templos, né, cada raio, cada ser, né, que trabalha nesses raios, cada um dos dirigentes, ele é como se tivesse uma sede. Esses templos é como se fosse a sede do raio, tá? E o do raio azul ele fica, se chama Templo da Vontade Divina, tá? E fica no plano etérico de Darjeeling, na Índia, tá? Eu tô olhando aqui porque aqui tá as minhas colinhas para eu poder trazer as informações corretas para vocês e também para não deixar nada para trás, tá? Então, o templo do raio azul, que é como se fosse a sede do raio azul, fica no plano etérico de Darjeeling, na Índia, tá? E se chama Templo da Vontade Divina, exatamente porque é esse o caminho desse raio, a virtude que traz esse caminho sintonizada com esse raio, que é a questão da vontade divina que eu já mencionei para vocês, tá? Então, né? Ah, Alissa, mas daí ele atua só lá na Índia? Claro que não. É simplesmente um ponto, como se fosse um centro de apoio, mas eles atuam em todo o planeta, né? E para a gente sintonizar com eles, com esses seres, com essas virtudes, com toda essa luz que traz esse raio, basta que a gente, né, pense, que a gente se conecte, que a gente coloque essa intenção, tá? Então, isso também é legal da gente saber, da gente conhecer. E o que é importante para quem tem essa essência no raio azul, né? Como eu já ensinei vocês a encontrar a essência, para quem chegou depois de novo, basta acessar depois dessa live, ela vai ficar salva, né? Ficou bem interessante de ver lá do início. Então, quem nasceu no domingo, né, que pertence, tem essa essência no raio azul, vem aqui nesse plano para trabalhar muito a questão da liderança, tá? Para trabalhar como líder. E aí, quando a gente fala líder, a gente precisa encontrar quais são essas referências de liderança, né? Mestre Jesus, o próprio aqui, como eu citei, né, algumas das vidas terrenas do El Moria, Abraão, rei Arthur, rei Melchior. Então, quem tem essa essência no raio azul vem com esse viés muito forte da liderança, tá? E essas virtudes são muito importantes que estejam bem em equilíbrio dentro de si para que possa exercer essa essência tranquilamente ou de uma maneira ainda mais eficaz, tá? Então, quando às vezes de alguma maneira a pessoa que tem essa essência no raio azul está desconectada dessas virtudes, de alguma maneira vai ter algumas dificuldades em se desenvolver, em cumprir sua missão, em cumprir seu propósito, tá? Então, quer dizer que a pessoa tem que ser, por exemplo, um chefe numa empresa, um líder de empresa? Não necessariamente. Quando a gente fala em exercício de liderança, tem a ver com aquela pessoa que puxa, né? Que puxa, por exemplo, os amigos. Vamos marcar alguma coisa? É sempre aquela pessoa que puxa. Ou aquela pessoa dentro de casa, né, que é o líder da casa, que determina, né, ali os direcionamentos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é aquela pessoa que planeja e aí depois leva para os outros validar, tá? Então não é necessariamente um líder de empresa, pode ser, mas não necessariamente. É liderança da sua própria vida, né? Às vezes eu assumo a liderança, eu assumo as rédeas da minha vida e eu decido seguir esse caminho. Eu sou o meu líder,
né? Então, esse raio azul traz esse viés. Então, quem tem essa essência azul tem isso muito forte dentro de si, tá? Como eu falei antes, não quer dizer que as outras pessoas não tenham. Claro que tem, todos precisamos ter os 7 raios para que possamos ter equilíbrio. No entanto, como eu falei antes, é uma maneira da gente se conhecer melhor, entender qual é a nossa essência espiritual. Mas a gente vai oscilando e vivenciando cada um dos raios de acordo com as nossas atividades, as nossas vivências, tá? E o arquétipo, né, que eu sempre conecto o arquétipo azul, é o arquétipo. O que é o arquétipo, né? É uma representação, é um tipo, é uma. É algo, né, que nós nos conectamos no nosso dia a dia e que nos ajudam ainda mais a entender, tá? Então, o arquétipo que representa o azul é o arquétipo do empreendedor. De novo, não quer dizer que a pessoa que tem essa essência azul necessariamente precisa empreender, né? Precisa ser dono do seu negócio ou questões assim. Não, né? Eu trago esse arquétipo só para vocês, para mim também, entender um pouquinho melhor do que se trata, tá? Então, o empreendedor tende a ser aquela pessoa que vê além, que vê à frente, que tem percepções que às vezes outras pessoas não conseguem ter, né? Que então, nossa, vê uma oportunidade à frente, vê possibilidades à frente. E por que tem a ver com essa questão do empreendedor, né? Tem a ver porque aquela pessoa que tem a intuição, lembra que eu falei antes do chakra frontal? Então é aquela pessoa que tem aquela intuição bastante aflorada. Nossa, eu tô sentindo aquilo, nossa, parece que é aquilo. E aí a pessoa vai lá, poxa, é aquilo mesmo, né? Então, o arquétipo do empreendedor, o arquétipo da pessoa que tem a essência no raio azul, onde quando nós queremos, mesmo que não tenha essência no raio azul, que quer ativar isso, né, dentro da sua vida, tem a ver com essa questão de ativar a intuição e também a comunicação, a expressão, o expressar-se, ou colocar-se no mundo do jeito que precisa ser, tá? Então, isso também é bem legal para vocês irem se percebendo dentro de vocês, para irem percebendo pessoas que vocês conhecem e que de alguma maneira às vezes estão precisando trabalhar nessa frequência, ativar essa frequência, né? Ou ainda se encontrar, né, dentro desse caminho de autoconhecimento, dentro dessa frequência do raio azul, tá? Então, beleza. Então, né, se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade para trazer agora, para a gente poder, né, se houver alguma dúvida, ir sanando. E então a gente conseguir entrar aí na nossa breve aí meditação, na nossa sintonização com o raio azul, que é o raio de hoje, para a gente poder ir finalizando o nosso bate-papo de hoje, tá? Então, né, podem colocar no chat se tiverem alguma dúvida, algum comentário, qualquer questão sobre o nosso bate-papo, que a gente vai sanando e aí a gente vai começar a nossa meditação, a nossa sintonização com o raio azul, tá? Lembrando que cada dia nós vamos fazer a sintonização com o raio correspondente. Hoje, como é o domingo, é o primeiro raio, o primeiro dia da semana, vamos conectar com o raio azul, tá? Na sequência. Então, na segunda-feira, amanhã, nós nos conectaremos às 20h30 com o raio dourado, o raio amarelo. Na terça-feira, com o terceiro raio, que é o raio rosa. Na quarta-feira, o quarto raio, que é o raio branco ou raio cristal. Na quinta-feira, com, né, aí o quinto raio, que é o raio verde. Na sexta, com o raio rubi dourado. E no sábado, nós nos conectaremos com o raio violeta, tá? Então, a partir, né, hoje nós falamos aí sobre o raio azul. Quem chegou depois vai poder acessar essas informações que a live vai ficar salva, tá? E aí nos dias em sequência, da mesma forma, tá? A gente vai fazer essas integrações dessas cores, desses raios, dessas energias dentro de nós, em nosso ser. Eu ensinei várias coisas hoje, então é bem bacana se vocês quiserem ver novamente, né? Ou quem não viu, acessar depois, porque tudo aquilo que eu falei hoje vai ajudar vocês a guiar para os nossos próximos passos ao longo da nossa jornada, tá? Então, eu recomendo que vocês ouçam, assistam depois também para vocês compreenderem esse nosso caminho que a gente vai estar trilhando ao longo da semana, tá? Os próximos dias, eles também tendem a ser um pouquinho mais rápidos, por quê? Porque eu vou falar somente sobre o raio do dia, então eu não vou falar
tudo de novo sobre a questão da fraternidade branca, tá? Ou dos 7 raios, como vocês queiram chamar. Então, por isso que eu recomendo muito, que é como se nós estivéssemos realmente começando uma jornada, começando uma caminhada. Então, hoje eu trago todas essas informações, que é as orientações sobre o nosso percurso, as orientações sobre os caminhos que nós vamos seguir, né? Foi isso tudo que eu trouxe hoje. E aí nós vamos seguindo agora cada um dos dias com essas sintonizações e com essa interação desses raios, tá? Então, para quem chegou depois, volta lá depois que vai ficar salvo e se inteira de tudo isso para não se perder aí no nosso caminho, tá? Então, como não houveram dúvidas, né? Pelo menos ninguém colocou aqui para mim. Se quiser depois mandar no privado, pode mandar que eu respondo, tá? Então, nós vamos fazer agora o nosso processo de sintonização. Eu vou pedir para que vocês fiquem bem à vontade onde vocês estiverem. Esse nosso processo de sintonização não vai demorar, tá? Então, não se preocupem, vai ser rápido. E é pra gente já ir ativando esses raios. Como eu falei, não importa se às vezes a pessoa, vocês quiserem às vezes mandar para alguém, né? Ou a pessoa for acessar depois. Ah, Alissa, mas eu vou acessar o raio azul na terça-feira. Não tem problema, tá? Não tem problema. Basta que tenha essa intenção e que queira sintonizar, tá bom? Então, eu peço que vocês fiquem bem à vontade. Se vocês puderem, né, estejam aí com um copo, com uma garrafinha de água também, durante os nossos dias, para que essa água, ela também possa ser imantada, ela possa receber essas bênçãos, possa ajudar o nosso corpo físico a integrar também essas virtudes, tá? Quem não tiver também não tem problema algum, tá? São apenas recomendações que eu faço e que podem ajudar ainda mais, certo? Então, agora eu vou pedir a vocês que, né, fiquem aí bem à vontade, que estejam bem tranquilas, e que agora, né, eu vou apagar aqui um pouquinho a luz, mas vocês vão continuar me vendo, né? Tô com uma luz azul aqui me auxiliando pra gente poder se conectar ainda mais, tá? Então, vamos lá. Então, vamos trabalhando agora com essa virtude. Eu vou fazer uma pequena trabalho de invocação com a luz azul. Eu peço que vocês vão fechando os olhos, respirando bem profundamente, inspirando profundo, expirando, soltando, inspira, solta bem devagarinho, sem pressa, só soltando. Inspira e vai soltando devagar, bem com calma, relaxando todo o corpo. E agora vocês vão me acompanhando, tá? Através da minha voz, através das palavras, daquilo que eu vou trazendo, e simplesmente se entregando a esse momento de conexão com essas virtudes, com o raio azul, tá? Então vamos lá. Invocação ao Mestre El Moria. Bem-amado Mestre El Moria, em nome da minha presença divina, eu invoco. Chamejai o fogo da divina vontade e do divino poder sobre mim e permiti que eu me entregue completamente à força desta chama em meu coração. Deixai que a vontade divina comande a terra e sustente a consciência de todos os homens. Eu vos agradeço. Continuemos agora com os nossos olhos fechados, em uma postura bem tranquila, em uma postura bem à vontade. Continuemos com respirações profundas, inspirando. À medida que nós vamos inspirando, vamos sentindo toda essa luz azul, como se ela fosse entrando dentro de nós. E à medida que nós vamos expirando, nós vamos colocando tudo aquilo que nós não queremos mais para fora, bloqueios, dificuldades, questões que precisamos trabalhar internamente. Isso, inspirando e trazendo toda a luz azul
expirando e soltando. E agora vamos imaginando cada um de nós dentro de uma pirâmide com base quadrada. 1, 2, 3, 4 e 5. Imaginando agora os nossos corpos dentro de uma pirâmide com base quadrada, vibrando em uma tonalidade azul. Então imagine todas as arestas agora dessa pirâmide azuladas, nos protegendo, ancorando aqui toda a força do raio azul. Isso. Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel está à nossa direita, à nossa esquerda, acima, abaixo, à frente e às costas. Inspirando, expirando profundo. E agora vamos imaginando que lá do topo da pirâmide, que está acima das nossas cabeças, vai surgindo lá na pontinha uma luz azul bem bonita, vibrando bem forte, uma cor bem luminosa. E essa luz azul desse vórtice lá na ponta da pirâmide, como se ela fosse se estendendo para baixo, formando um fio luminoso azul. Isso, e entrando lá na nossa cabeça, atingindo o centro da nossa cabeça, alinhado com o centro da nossa testa, e ali vai acendendo uma luzinha azul, vibrando nessa mesma frequência. Um azul bonito, um azul intenso. Uma vibração bastante elevada que nós vamos sentindo agora. Isso, e agora vamos imaginando que essa luz azul também vai descendo e vai parando lá na região do nosso pescoço, na região da nossa garganta. E aí nesse ponto, o pontinho de luz azul também fica vibrando intensamente. Isso, vão percebendo esses dois pontos lá no centro da cabeça e no centro do pescoço, vibrando intensamente na luz azul. E agora nós vamos nos conectando ao templo da vontade divina, o templo regido por El Moria e todos os demais seres de luz. E nós vamos recebendo através do topo dessa pirâmide uma frequência de luz azul ainda mais forte que vem carregando para nós todas as virtudes do raio azul: poder divino, fé, confiança, proteção, obediência, recebendo essas virtudes a partir do topo da cabeça, integrando, sentindo essa vibração, e através do topo da cabeça e através da região da garganta, desses dois pontos, essa luz azul vai se dissipando ao longo de todo o nosso corpo, tomando toda a região da cabeça, tomando toda a região do pescoço, os nossos órgãos internamente, o nosso entorno, a nossa aura, os nossos ombros, os braços, a região da nossa barriga, das nossas costas, toda a coluna vertebral,
o quadril, as nossas pernas, os nossos pés, todo o nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual. Vai integrando essas virtudes do raio azul, permitindo a partir de agora que essa frequência esteja ativada dentro de nós, para que nos auxilie ao longo de toda a nossa jornada, ao longo do cumprimento da nossa missão, do nosso propósito e daquilo que nós viemos fazer nessa nossa existência e ao longo de todas as outras. Sentindo essa vibração, sentindo essa força, sentindo esse ancoramento. Perceba todo o corpo vibrando na luz azul e expandindo como se esse azul fosse crescendo. Crescendo a partir do seu corpo. E agora essa luz vem crescendo, se estendendo pelo cômodo onde você está, ocupando a sala, o quarto, o local em que você está da sua casa. E essa luz azul vai expandindo e crescendo mais. Vai chegando nas pessoas que você ama. Vai banhando toda a sua residência e vai crescendo para todas as direções, levando essa luz, essas virtudes, esse poder divino, essa fé, essa confiança, por toda a vizinhança, crescendo por todo o bairro, expandindo para os animais, para as plantas, crescendo por toda a cidade, expandindo essa luz azul, expandindo por todo o estado, expande essa luz azul com todas as virtudes. Isso, expandindo, expandindo, expandindo por todo o país. Isso, vai sentindo essa expansão dessa luz azul. Todo o país é banhado por essa luz azul. Todo o continente expandindo, expandindo. Isso, agora banhando todo o globo terrestre com a força da luz azul, com a força de Almória, com a força da proteção de Arcanjo Miguel, Hércules e Amazon e todos os demais amigos de luz que ancoram, que guiam e que fazem a regência dessas virtudes, desse espectro de cor. Veja todo o planeta vibrando na luz azul, veja como o seu corpo, como você está reagindo a essa frequência. Vai absorvendo, vai sentindo, e agora todos os seres do planeta vão recebendo essa vibração como um serviço que nós estamos fazendo agora, direcionando essa luz a todos aqueles que precisam recebê-la. Isso. Inspirando profundamente, inspirando. Isso, deixando toda essa energia fluindo, sentindo o seu corpo. E agora, essa luz azul que tá lá, aquele pontinho de luz azul na sua garganta vai subindo. Ela vai voltando lá para a região da sua testa, para o centro da cabeça. E como encolhendo, ela vai voltando lá para o centro da pirâmide. E devagarinho, ela vai se dissipando, a pirâmide vai se desfazendo. Nós vamos respirando profundamente,
direcionando a esses mentores amigos, a esses seres de luz, o nosso agradecimento por essa conexão tão especial, por esse presente que nós recebemos, pela possibilidade de servirmos, também direcionando essa fonte de luz, esse raio para todos os seres. Então, nosso profundo agradecimento, nosso amor, nosso carinho, nosso respeito por essa possibilidade, por esses seres que trabalham nesses raios, pelos nossos guardiões pessoais e por todos que possibilitaram que nós fizéssemos essa conexão. Muita, muita gratidão. E devagarinho nós vamos voltando, respirando devagar, mexendo devagar os nossos braços, as nossas mãos, os nossos pés, mexendo o nosso corpo. Voltando devagar, voltando com calma, respirando. Isso, vamos voltando devagarinho, cada qual no seu tempo, integrando essas virtudes, respirando e voltando, 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 pedindo que Arcanjo Miguel, todos os seres possam encaminhar toda e qualquer energia desqualificada. Isso, vamos voltando. Vão me dizendo aí se vocês conseguiram ir voltando, como é que foi aí pra vocês, como que vocês estão se sentindo, né? Lembrem de tomar a água, quem pegou a água, para ajudar, né, nesse nosso processo de integração, tá? Vamos voltando devagar e aí vocês vão me contando aí como é que vocês estão, né? Vão comentando se tá tudo bem. E caso tenha alguma dúvida, vocês podem trazer, caso vocês queiram compartilhar alguma sensação, alguma experiência que tiveram nessa nossa integração, também podem fazê-lo agora, que a gente vai aprendendo juntas, né? Ai, que bom, a Isa falou aqui, né? Sensação de leveza. Gratidão, gratidão por esse serviço, né? Porque quando a gente se junta, né, em momentos assim, a gente expande não só o nosso ser, mas a gente imagina em cada um de nós, trabalhando essa energia onde nós esteja, onde quer que a gente expande. E aí são como se fossem pontinhos de luz azul hoje, né? Que cresceram e expandiram. E todos nós nos conectamos, independente de estar fazendo agora, ao vivo, ou fazer depois. Ah, Alissa, mas eu não consegui me conectar, não consegui concentrar, não consegui sentir. Não tem problema, não tem problema. Lembra que eu falei no início que a intenção é o se abrir para essa possibilidade, né? Abrir o coração para se conectar, é isso que importa, tá? Nem sempre a gente vai conseguir, né, concentrar completamente, visualizar, ter algumas sensações, às vezes não. Às vezes a gente tem, às vezes sim, né? Eu tô sentindo uma expansão muito grande aqui, como se tivesse crescido mesmo, né? Uma sensação de muita alegria, de muita felicidade, especialmente por a gente estar começando hoje esse trabalho, né? Então, a Isa falou que é de leveza, né? Trazendo aí a gratidão a todas nós. A Claudete, né? Trazendo a questão que foi muito bom para ela. Então, exatamente, Isa, né? Os dias estão pesados, né? Agora a gente também vai entrando nesse processo de finalização do ano, então é bem importante a gente fazer todo esse ancoramento para a gente poder finalizar um ciclo, né, de ano, digamos assim, desse nosso ano, para a gente começar de uma maneira mais leve, pronto, mais forte, mais integrado, mais dono de nós mesmos para dar os próximos passos, né? Então pensar em nós e pensar que quando a gente está trabalhando aqui, a gente está servindo a todo mundo, é muito bonito,
tá? Então, eu sou muito grata a vocês por se permitirem estar aqui e possibilitar que esse trabalho acontecesse. Eu tenho certeza de que os nossos mestres, os nossos amigos, intuíram aí cada um de vocês, os seus anjos guardiões, para que se juntassem a essa nossa corrente de trabalho, porque a gente não está aqui só trabalhando em nós, né? Nós estamos servindo ao universo, somos servidores e servidoras da luz aqui, e hoje da luz azul, né? Então, eu vou mostrar novamente aqui os seres, né, que estão aqui trabalhando conosco, né, a representação deles, para vocês verem como tudo já estava integrado, né? Para quem não viu no início, né? Então, olha aqui como eles já estão aqui todos conosco, né? Tem as ervas nos auxiliando, né? Aqui, ó, a Madre Teresa, Hércules e Amazon, o nosso dirigente do Raio Azul, que nós trabalhamos hoje, o El Moria, trabalhando muito forte na vontade divina. São Miguel Arcanjo, o seu complemento divino Fé, também muito forte a presença dele. Princípio. Né? Todos os demais raios, como eu falei antes, estão aqui conosco, né? Aqui estou com a representação deles. E esse nosso trabalho de serviço aqui, né? Com o nosso mestre Jesus, trabalhando aí por todo o planeta, né? E nós estamos servindo, né? Junto com ele, dentro aí das nossas possibilidades, dentro da nossa consciência, dentro daquilo que a gente pode, dentro do nosso grau evolutivo, trabalhando e servindo, cada qual à sua maneira e com igual importância, né, dentro desse nosso caminhar, tá? Então, assim, né, com isso nós vamos encerrando nossa jornada de hoje. Então, como nós começamos hoje, nós recebemos todas as informações de como seria o nosso trajeto, né? Já sabemos como nós vamos seguir a partir de agora, já demos esse primeiro passo, que é essa integração do raio azul. E aí, a partir de agora, a gente vai integrando nos próximos dias até o próximo sábado os demais raios, as demais frequências, as demais energias. E aí, né, como eu já falei no começo, vai ser um pouco mais rápido, mas nós vamos fazer todo esse processo de integração, tá bom? Quem não conseguiu fazer, né, não esteve ao vivo conosco, não tem problema algum, vai ficar salvo, vai poder se conectar depois, né? Como eu falei antes, se vai conectar o do raio azul, que é trabalhado no domingo, na segunda, na terça, na quarta, não tem problema, né? Por exemplo, quem quiser começar conosco a partir de agora, amanhã, pode integrar o azul, pode integrar o amarelo, que a gente vai trabalhar amanhã, o raio dourado, não precisa ser na sequência, né? Tá bem tranquilo, tá? Vai ficar tudo salvo, basta, né, que se abra, que se permita e que queira viver aí essa experiência, tá? Então, convido vocês, se vocês quiserem, depois compartilhem com quem vocês desejarem, com quem vocês sentirem que podem se conectar aí conosco, e aí a gente vai crescendo esses nossos pontinhos de luz, né? Cada qual onde está, e a gente vai fazendo todo esse trabalho, todo esse serviço, tá? Então, sintam-se todos e todas muito abraçados, recebam todos o meu carinho, o meu reconhecimento, a minha gratidão, tá? Por esse momento. E nós nos vemos amanhã, às 20h30, aqui também pela live no Instagram. Trabalharemos com o raio dourado, com o raio amarelo, né? Então, quem lá encontrou o raio amarelo, o raio dourado, que é a sua essência, né, vai descobrir um pouquinho mais sobre si mesmo também, tá? Então é isso, um grande beijo, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem me mandar lá no direct também. Então até amanhã, fiquem com Deus, uma boa noite.